Olá pessoal, me chamo professor George e voltamos com um tipo de grafos. Vamos implementar agora e identificar o que são árvores, tá? Precisa entender como é que esses grafos funcionam. Que tipo de grafo ele pode ser sugerido na construção de outros grafos ou também na resolução de problemas, tá? A gente vai tentar resolver um probleminha no final da aula sobre custo mínimo, tá? Utilizando um algoritmo de exemplo. E o que são árvores? A forma representativa que a gente tem de árvores indica o desenho, como na leitura do desenho, forma de cabeça para baixo aqui, mas os grafos, cada ponto desse seria uma vértice, significa uma folha, no entendimento, tá? E as arestas como se fossem os galhos, segmentos, tá ok? E se vocês puderem notar, é um grafo especial e dê uma olhada com detalhe, eles não têm ciclo se fechando, tá? Então, se eu passei uma vez por esse vértice, é claro que eu não vou poder retroceder nele aí. Então, eu não consigo fechar um ciclo. Então, árvores basicamente é um tipo especial de grafo, tá? Pode ser um subconjunto de grafo e também ele é caracterizado por ser acíclico, tá? Acíclico significa que eu não tenho ciclos, tá? É um grafo conexo, eu tenho conexões entre eles, tá? Senão eu me perco aqui, se não tiver uma conexão, ele não tem o devido sentido, tá? E a gente tem outras especificações. Uma árvore é um grafo conexo, sem ciclos, como já falei anteriormente, como subgrafos. Ele pode participar de um grafo mais completo, tá? Esse daqui pode ser uma subrepresentação de um grafo mais completo, mas eu quero estudar basicamente essa árvore, ok? Eu quero estudar esse caminho, esse grupo de pessoas conectadas ou relações em que ele não promove um ciclo retornando, tá? Conjunto de componentes conexos de árvores são chamados de árvore. Então, um grafo cujos os componentes conexos são florestas, tá? Eu tenho um grafo aqui e eu estiver ligando a outro grafo, vamos dizer aqui, ó, grafo A está ligado ao B devido esse vértice, tá? Então eu tenho uma floresta aqui. A gente pode notar que ele não faz ciclos, não tem essa especificidade, ele é único o caminho e ele trata de economizar pontos que a gente vai percorrer no caminho. Então, o modo de se resolver as preposições, teoremas que a gente pode utilizar, ele limita a economicidade de conectar esses vértices. Então, tudo que eu tiver um pouco custo, pouca relação entre ele vai tentar estudar isso aqui em árvores, tá? Por isso que a gente não tem o ciclo. Não, ele vai ficar um ciclo repetitivo, dependendo de quantos ciclos ele poderia ter, tá? Para um dado número de vértices n, então, tenho um número de vértices n, eu não sei qual é esse número, uma árvore em um grafo conexo com o menor número de arestas, ok? Então, se eu tenho um número seguinte, 5 vértices, uma árvore, um grafo conexo com o menor número de arestas. Eu posso ir subtraindo eles, tá? Para ele poder ter um entendimento melhor, essas várias caracterizações da árvore podem ser resumidas em teoremas a seguir. Essas preposições que a gente vai dar denotação agora. Teorema seja T. Vamos dizer que um grafo ele é chamado de T. Eu tenho número de vértices, assim como a preposição aqui em cima, tá? Eu não sei qual é esse número de vértices agora, mas eu posso estar subjugando que é 5. Vamos dizer que é 5. Tenho 5 vértices. Então, se eu tenho um par, não, vamos dizer, tenho 8 vértices. Para ter a quantidade de vértices, um par de vértices, 2 pontos,
se relacionam através de uma aresta. Então, a quantidade de vértices que eu vou ter aqui, vamos dizer, ponto A até o ponto B. Quantas arestas eu vou ter? Vou ter uma. O mínimo de arestas que eu vou ter para conectá-los. Então, a implementação pode ser o seguinte. O vértice A e o vértice B são conectados por uma aresta. A quantidade de arestas vai ser n-1. Entendido? Vamos ir às preposições agora. A seguir as informações equivalentes. T é uma árvore. Vamos dizer que o grafo T é uma árvore. A segunda conjuntura ele informa T não contém ciclos. Então já sabe que é uma árvore. Está correto. E tem n-1 as arestas. O que significa? Esse n aqui é o número de vértices. Vamos dizer que eu tenho 8 vértices, 8 pontos, 8 cidades, 8 pessoas que podem se conectá-las, tá? Então, para ter o número de arestas, então vou ter 8 pessoas menos 1, que é o número de arestas, tá? O mínimo, é o mínimo, tá? Ele precisa ter. Então, o T é conexo, a gente já entendeu. Ele não tem ciclos, ele é uma árvore, ele é conexo. E n-1 de arestas, tá? Tá complicado um pouquinho aqui, mas na frente já a gente vai conseguir entender com um exemplo, ok? Precipitarem, ok? Depois que a gente terminar o exercício aqui, durante a aula, pode retornar aqui, verificar essas preposições são afirmativas, são corretas, tá? T é conexo, toda aresta é uma ponte. Podemos encarar que é uma ponte, né? Eu tenho a cidade A e a cidade B, elas são conectadas por uma rua, uma ponte. Então a aresta também significa que é uma ponte, uma ligação, um relacionamento, tá? Algo em comum. Todo par de vértice T é ligado por um único caminho. Então tá. Vértice seria um ponto A e o ponto B ligados por um único caminho. Estamos dando esse entendimento. Porque se eu tiver mais de um caminho ligando essas duas cidades, então eu vou ter ciclo. Então eu vou seguir pelo primeiro caminho e retorno pelo outro caminho e eu vou ter um ciclo aí contínuo, ok? Então aqui ele já diz, ó, eu não tenho ciclos. Para encarar que é uma árvore, eu não tenho ciclos de todo par de vértices, tá? É ligado por uma única vez, um caminho, uma ponte, um relacionamento, entendido? A gente vai conseguir visualizar mais aqui no exemplo. T não contém ciclos, tá? Entendi isso. Mas a adição de uma aresta produz um único ciclo. Correto. Se eu tenho uma cidade A e uma cidade B, eles são conectados por uma ponte. Lá, o governador ou o prefeito dessas cidades aí, em termos de comparação, fizeram um outro caminho. Então, posso entender que ele vai ter A para B, eu vou ter mais de um caminho. Então, ele vai permitir um ciclo, tá? Eu posso seguir pela qualquer uma dessas rotas, mas conectando mais de um único caminho entre dois vértices, 2 pontos, 2 pessoas, 2 cidades, eu vou ter um ciclo. Entendido? Vai ver aqui no próximo exemplo. Como entender o que seria uma árvore geradora? Uma árvore geradora é um componente conexo de um grafo G, entender qualquer grafo, tá? Independente do número de vértices, N aqui. É um subgrafo, tá? É uma parte de um todo, tá, pessoal? Eu preciso entender que o meu grafo completo aí, eu posso ter uma árvore que é uma parte dele, desse meu grafo G todo, é uma parte dele. Ele trata daquelas preposições, é um subgrafo, tá?
N menos 1 arestas. Isso, sim. Esse N aqui vai significar o número de vértices menos 1 arestas, tá? Para poder entender o custo mínimo aí. Visto que toca todos os vértices. Ainda está meio confuso. Vamos entender um pouquinho mais. Vimos que um algoritmo guloso pode ser fácil de implementar. Essa preposição, essa notificação aqui, pessoal, é do livro que eu deixei disponível para vocês. É a apostila de grafos 5, tá? Apostila 5. Tá lá no Google Classroom. Mas vamos voltar para ela aqui. Vimos que um algoritmo guloso pode ser mais fácil de implementar. Pessoal, quando vimos que o algoritmo guloso é um grafo muito complexo, tem várias ligações, e aí completo, e aí a gente pode ter várias formas de ter um resultado, uma solução, tá? A gente precisa dar uma solução mais contextualizada, a gente chegou um número em comum, mas dificilmente dá um bom resultado. Então, se a gente tem vários relacionamentos num grafo completo, entender a internet. Internet, pessoal, é ligada quase a todo mundo que é conectado a este momento, tá? Então, esse que vai entender que é um algoritmo guloso. Vários pontos. Eu sou uma vértice. Outras pessoas que estão ligadas na internet agora, nesse momento, são vértice. E a nossa conexão são as arestas. Então, para vocês entenderem os algoritmos gulosos, são os algoritmos complexos. Quando vocês forem entender ou estiverem estudando redes complexas, a gente pode ter melhor esse entendimento, tá? São grafos muito grandes, tá? Tem muitos relacionamentos, muitos pontos a ser conectados. E aí, para dar uma efetiva solução para isso, pode ser que a gente tenha mais de uma resposta. E por isso que é tão difícil chegar a um ponto exato. Uma exceção ocorre quando na solução seguinte do problema. Lá no grafo G, como eu falei, qualquer grafo, pessoal, dependente do número de vértices, valorado, tá? Então eu tenho valores. Estão lembrados das propriedades de gráficos? O valorado tem que ter um custo, um valor, uma identificação, alguma coisa desse tipo. Qual a árvore geradora? A árvore é um grafo especial, tá, pessoal? Então eu vou ter uma árvore dentro desse grafo aqui completo, complexo, tá? E vai gerar um menor valor. Ainda não estou conseguindo entender. Calma. Precisa dessas situações para entender que isso aqui vai cair no mundo real. Isso aqui representa o mundo real, tá? Tanto que a gente utiliza os gráficos para solucionar algumas situações do cotidiano. Por exemplo, queremos realizar uma ligação de computadores custo mínimo. Não quer dizer, dá a ideia, pessoal. Essas ligações aí, eu quero acessar a minha conta no Google Drive, lá no site, no servidor do Google. Para isso, pessoal, eu tenho milhões de possibilidades, milhões de rotas para enxergar a qualquer um dos servidores do Google. O Google tem mais milhares de servidores, mas eu quero chegar a um servidor mais próximo do Brasil que eu possa conectá-lo, que tenha meus dados que eu vou precisar usar dele, usar do arquivo do Google Drive. Então, para chegar num dos servidores do Google, eu vou precisar calcular esse custo mínimo para se chegar. Esse custo mínimo aqui, pessoal, pode ser representado pela minha largura de banda, quanto minha internet tem de velocidade, pode. Tá? Pode ser também o caminho que ela vai percorrer, se ela é mais distante, ou de repente eu tenho minha largura de banda bem alta, só que a rota que ele está pegando pode ser que todo mundo está pegando ao mesmo tempo. Então, como se fosse uma via, um caminho numa cidade, pessoal. Eu tenho várias ruas, só que a rua A seria a aresta, está congestionada, tem vários sinais, então eu posso seguir uma outra rota. Esses a gente pode fazer, tá? E
Na linguagem de rede de computadores, a gente vai fazer um roteamento, tá? De pontos, sugerindo os grafos. Vamos deixar mais entendido aqui. Ao exemplo, a gente fica mais compreendido, tá? A resposta será uma árvore geradora, é claro, tá? Mas qual? Esse K5 aqui sugere que é um grafo com 5 vértices, tá? Vamos dizer que é uma rede interna aqui, é uma parte de uma rede, tá? E aí, para chegar a um determinado ponto. Esse aqui é o grafo G completo, tá? E para ter o custo mínimo aí, um custo menor, o menor custo, eu preciso fazer alguns cálculos e deduzir aí ou descartá-los alguns valores ou algumas rotas, tá? Para vocês ficarem subentendido, pessoal, esses números que tem rotas com números maiores, tipo 102 aqui, 100, eu já descarto logo de cara, tá? Porque são um custo muito elevado, de repente de A para chegar até o B é muito elevado. Eu posso seguir outra rota alternativa. Posso, ó, se eu passar do A para o C até chegar ao B, essa preposição aqui, ó, eu quero chegar de A até o B. Eu sigo essa rota bem aqui, ó. Tem, custo é 100, mas tem uma outra rota que eu posso percorrê-la sem que custe muito alto, tá? Eu A, C até o B. Então, a origem era A, destino era o B, tá? Então, eu vou ter aqui, ó. No primeiro segmento eu tenho 42 e no segundo segmento eu tenho 44. Quanto que dá esse custo aí, pessoal? Dá 86? Dá 86. 86 é menor que 100? Sim. Então já descarto essa rota, tá? Ficou subentendido aí, pessoal? A mesma situação aqui, ó. Eu quero chegar de A até o D. Eu posso seguir essa rota aqui, ó. 102? Posso. Posso. Vamos dizer, eu tenho uma outra rota que tem um custo menor. Eu posso seguir de A para o C até chegar ao D. Eu posso ir de A até o E até chegar ao D, que ainda vai ser menor que 102. Então já descarto 102 e o 100. Ficou subentendido? Custo mínimo aí. Então a gente vai tentar fazer alguns cálculos agora. Para resolver esse problema, usaremos o algoritmo Kruskal. Este algoritmo consiste em tornar a aresta de menor valor. Se ela não for um ciclo, tá? Pessoal, vai utilizar a caracterização da árvore. Vamos pegar aquele gráfico que a gente viu de K5 aí e tentar identificar uma árvore geradora. O que seria a árvore geradora, pessoal? É uma árvore que vai ser um dos componentes, vai ser uma parte de um grafo maior. Entendido? Como assim, ó? Eu posso ter uma árvore aqui sem que tenha ciclos, que é uma parte desse grafo maior, eu tenho um componente menor, que vai dando o entendimento que ele pode se formar esse grafo G aqui. Tá ok? Ou K5, tem 5 vértices. Tá. Se ela não formar um ciclo, beleza, acrescentamos a nossa árvore. Ok? Se por algum acaso tiver algum ciclo em alguma das rotas aí, eu começo a descartá-la, tá? Porque eu não vou ter uma árvore mais, tá? Vocês viram naquelas preposições que a gente citou anteriormente? Caso contrário, nós desprezaremos. Quando tivermos n-1 arestas, nossa árvore estará completa, tá? Eu não entendi muito bem, então vamos ao exemplo para ficar mais entendido. Pessoal, eu peço que vocês deem uma olhada nos segmentos que eu vou percorrer e vão anotando aí no caderno de vocês os caminhos que a gente vai percorrer para se formar a nossa árvore geradora. Okay? Primeiro que eu vou
sugerir é de C para E. Da onde que vai partir C para E? C para E, C, do ponto C até o E, o custo dessa rota aqui, dessa aresta, é 6. Ok? Está indicado aqui também, tá? Para a gente não se perder. Então já tenho essa aqui, ó. Já demarco. Eu peço que você recrie esse gráfico aqui completo e a gente vai riscando aqui, ó. Eu já tenho a rota de C para E, é custo 6. É menor que os demais, correto? Correto. Né? Vamos para outra aresta. De A para E. A para E, custo é 40, né? Então já marco ela aqui. É menor que 100, menor que 60, é menor que 42, menor que 102, né? Então já marco aqui, eu tenho essa rota C para E, o custo é 6, e essa rota aqui de A para E é 40, né? Correto? Não vamos perder. Já tenho duas aqui, uma, duas, uma, duas, né? Já tenho essas duas. Beleza. Agora há um empate aqui em outras arestas. Okay? De A para C, A para C, quanto é o custo dele? 42, né? A para C. Só que tem uma outra rota também, o custo também é 42. De B, de B para D, né? Essa linha aqui, essa aresta aqui, também é 42. E aí? Posso escolher qualquer uma? Posso, tá? Posso. Só que tem uma prerrogativa, né, pessoal? A gente viu que o caminho de C para E, eu já tenho uma rota, tá? Eu já tenho uma outra rota de A para E também. Se eu escolher o de A para C, eu vou estar fechando um triângulo aqui, né? Então vou estar fechando, um, né? Então, se condiciona A para C, forma um ciclo. Como assim, professor? Estou lembrado que a gente está selecionando algumas arestas, algumas rotas. Isso. A primeira foi de C para E. Anotem quanto foi 6, né? E a segunda foi de A para E, 40, né? Quando eu escolho de A para C, eu fecho aqui, ó. Eu fecho essa rota. Eu podia escolher essa de A para C ou de B para D, que tem o mesmo custo, né? Custo igual. Correto? E aí, eu vou estar fechando um triângulo aqui, ó. Se eu fechar um triângulo, eu estou fazendo num ciclo. Então, não pode ocorrer isso, tá? Então, eu vou selecionar de B para D. Essa linha bem aqui, tá? Ó, custo 6, custo 40, custo 42. Então, vou estar fechando um triângulo, certo? 6, 42, 40, 42. E aí, vou ter esse ciclo aqui, pessoal. Quando acontece isso aqui, pessoal, eu vou ter que descartar de A para C, tá? Porque vai estar fechando um ciclo. Não pode ocorrer isso. Então não tenho mais uma árvore, correto? Então já marcamos lá, né? De C para E, de A para E e de B para D, correto? Descartamos essa rota aqui, A para C, descartamos, já não temos mais. Temos que riscar lá aí, tá? De B para C, é 44, né? Correto? Mas tem uma outra rota que também dá 44. De D para E, dá 44. Uma delas temos que descartar, tá? Ou selecionarmos. Tá? Então vamos selecionar de B para C. Tá? B para C. Tá? Então já temos de C para E, de A para E. Descartamos A para C, não temos mais. Correto? Descartamos
para D, né? Ou D para E. Descartamos essa daqui. Ficamos com elas esta daqui. B para C. Então já temos 4 arestas. O que está acontecendo? Selecionamos essa rota aqui, essa rota aqui, tá? Descartamos essa aqui, descartamos essa aqui, selecionamos essa rota aqui, selecionamos esta rota 42. Então ela vai ficar assim, ok? Então a primeira preposição, pessoal, lá no início, lá falamos que vamos selecionar de C para E, que é o menor custo, 6, tá? Tinha outros maiores, então já teoria, a primeira situação descartamos lá e depois podemos analisar cada um. Caminho de A para E, 40, né? Aqui tinha mais outra rota, descartamos porque ela faria um ciclo aqui, né? Faria um triângulo, né? Então teria um ciclo. Então descartamos. Todo momento que as rotas se coincidem com um ciclo, descartamos aquela que estamos selecionando, tá? Ela tinha o mesmo custo de B para D, né? Tínhamos. Tinha, né? Tinha essa rota aqui, B para C, era 44. E D para E, tinha uma rota aqui, tá? Tínhamos essa outra rota aqui. Mas selecionamos B para C. Tá ok? Se por acaso eu tivesse selecionado essa D para E aqui, tínhamos um ciclo? Basicamente não, tínhamos uma interseção aqui, mas não tínhamos. Tá? Poderíamos selecionar também. Somando esses custos aqui, pessoal, dá 132. Pô, mas por que chegamos só nessa árvore aqui? Poderia continuarmos? Íamos. Só que a gente já chegou no custo mínimo, tá? Aqui, ó. Vértice, 2, 3, 4, 5, né? Tô bem aqui, ok? Menos 1 arestas. Quantos eu tenho? 4. O custo mínimo que ela vai ter 5 pontos. Menos uma aresta. Tem o custo mínimo, que seria 4. 4 arestas para ser nada. Correto? Eu só não posso ter outra aresta conectando pontos para formar ciclo, tá? Esse aqui é o caminho que eu vou percorrer de A para D, certo? Ou pode ser vice-versa, que eu não tenho setas, tá? É o custo mínimo que eu tenho em casa. Esses vértices aqui, A, E, C, D, B, poderiam ser cidades? Poderiam, tá? Poderiam ser, esses custos aqui poderiam ser pedágios, velocidade, poderia. Velocidade até a cidade, chegar à cidade, qual o tempo que ficaria na cidade de A para D, qual é a rota que sugerimos para ele, tá? Então, quando chegamos no menor custo de vértice menos 1, até chegar à quantidade de arestas, já temos a nossa árvore. Okay? Vértice, vértice, 4, 5. Menos 1, vão ter 4 arestas. Só precisamos identificar quais seriam as arestas custo menor. Ok, pessoal? E ver na próxima aula, onde vamos